Shalom, princesas lindas e amadas do nosso Deus, mulheres de joelhos, tudo bem com você? Tenho certeza que você, como eu, tem sido edificada pelo Espírito Santo de Deus, tem sido ministrada pelo Espírito Santo de Deus, tem sido guiada, ensinada pelo Espírito Santo de Deus. Nós até que enfim chegamos em Atos dos Apóstolos. Tão gostoso de aprender do Senhor através de Mateus, Marcos, Lucas, João. E Atos dos Apóstolos é como se a gente trouxesse para hoje na prática o que aconteceu com eles, o que os discípulos viveram depois do que Jesus ensinou. Uma coisa é você viver com Jesus ali do lado, né? Que a gente teve várias experiências nos livros que nós estudamos. E a outra é quando Jesus os deixa, mas deixa com eles o Espírito Santo de Deus e fala: agora é com vocês. Arregaça as mangas, faz a sua parte, pratica agora aquilo que você aprendeu, que eu te ensinei. E glória a Deus que o Espírito Santo continua aqui, continua aí, continua nos usando, continua nos enchendo, continua nos ensinando. Basta eu e você nos dispormos a buscar mais a palavra de Deus, mais de uma vida de oração, estarmos aqui juntas, buscando do Senhor. E hoje nós vamos de Atos dos Apóstolos 10. Vamos orar? Paizinho, obrigado por estarmos aqui. Obrigado pela exposição da tua palavra. Obrigado porque ela é viva e ela é eficaz. Obrigado porque a tua palavra é poderosa para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nos dê fome da tua palavra, sede do teu Espírito. Não permita que esses estudos para nós fiquem algo enfadonho, cansativo, Pai, sem sentido, mas que seja algo que nos dê ânimo, que nos fortaleça, que nos dê fé, que nos dê esperança, que nos avive, que aqueça o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém? Então hoje nós vamos de Atos 10. E Atos 10 fala de uma experiência linda. Quando Pedro, ele começa a pregar a palavra para os gentios, anunciar a palavra de Deus para os gentios. E aqui, a partir de Atos 10, o Espírito Santo, além de batizar ali o povo que estava reunido, o povo judeu, o povo que conhecia, né, daquilo que Jesus ensinou, o Espírito Santo de Deus, ele começa a alargar as fronteiras, encher a vida dos gentios e mostrar de fato que o Senhor não faz acepção de pessoas. Aqui a palavra começa dizendo que havia um homem, Cornélio, um centurião. Centurião, ele cuida mais ou menos de 100 soldados ali, né, da corte romana, tinha uma responsabilidade, era um líder, era alguém que tinha um nome ali, uma relevância, né, naquele lugar. E ele, a palavra cita que ele era piedoso, temente a Deus, e com toda a sua casa fazia esmolas ao povo de contínuo e orava a Deus. E às vezes a gente tem aquela restrição: não, só o povo de Deus, só essa pessoa que tem o Espírito Santo, só esse aqui que o Senhor vai usar, só esse aqui que o Senhor vai encher, só esse aqui que o Senhor vai falar. Mas não é assim. Aqui o Senhor diz, nos ensina no capítulo 10, que basta temer a Deus e ter intimidade com o Senhor. Entender o que é isso. E esse Cornélio, ele não tinha ainda o conhecimento do que era Jesus. Ele não tinha recebido Jesus, ele não tinha sido cheio do Espírito Santo. Ele era um homem que conhecia sobre Deus, que temia, tinha uma vida temente a Deus, uma vida íntegra diante do Senhor, fazia suas esmolas, orações constantes e era piedoso. E chega um momento que, nesse momento de oração de Cornélio, um anjo aparece a Cornélio e dá as coordenadas para ele ir lá e procurar Pedro, chamar Pedro para estar na sua casa. E a palavra diz no versículo 7 que logo que o anjo se retirou, ele falou aos dois dos seus domésticos e soldados piedosos para que fossem buscar Pedro. Primeiro, nós temos tido uma vida de oração. Segundo, nós somos tementes a Deus. Porque aqui a palavra me garante que quando eu sou temente a Deus, eu tenho uma vida de oração, Ele me responde. Ele me responde e Ele me dá direção. E terceiro, quando o Senhor te dá direção, logo você obedece?
Ou você espera uma outra, mais uma outra, mais uma outra confirmação, ou você espera um tempo, ou você espera ter vontade. Porque aqui a palavra diz que logo o centurião deu sua ordem aos seus soldados para ir lá na casa de Pedro buscar Pedro. E é tão lindo, o Senhor é tão perfeito que nesse interim, nesse meio tempo ali onde o anjo fala com o centurião, com Cornélio, o Senhor ele fala, ele dá uma visão a Pedro. Também no momento que Pedro estava em oração, no versículo 9, por volta da hora sexta, a fim de orar, num eirado, num terraço ali onde eles estavam. E aí ele teve fome, quis comer, mas enquanto preparava a comida para ele, sobreveio um êxtase. Sobreveio um momento assim de, onde que eu estou? Eu não sei o que está acontecendo muito bem comigo. E aí ele viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. E nesse lençol que ele teve essa visão, havia quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. E ele ouviu uma voz que dizia assim para ele: Pedro, levanta-te, mata e come. Só que os judeus, eles tinham costume, isso desde o Velho Testamento, de alguns tipos de animais não poder comer, porque eram considerados animais imundos. E nessa visão, quando essa voz diz isso, mata e come, ele: eu não posso, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma imunda. E no versículo 15 diz assim, a segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres como comum. E aí, depois de alguns instantes, aqui fala, enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, chegaram aqueles homens enviados por Cornélio e perguntaram onde que estava Pedro, se era aquele lugar. E nesse momento que Pedro ainda não ouviu o que estavam perguntando por ele, Pedro estava meditando sobre essa visão. Sobre o que o Espírito Santo estava querendo dizer com isso. E aí, disse-lhe o Espírito Santo: estão aí 2 homens que te procuram, no versículo 19. Levanta-te, desce, vai com eles, não duvidando, porque eu te enviei. Lindo que o Senhor dá uma visão para o Cornélio, ele vai e logo obedece, de um anjo ali falando com ele, e o Senhor ministra, ao mesmo tempo, ali em minutos seguintes, né? Horas poucos distantes, também a Pedro, e ele vai e obedece. E aí nesse momento que Pedro ele chega ali naquele lugar, a palavra diz que Cornélio já estava ali na casa dele como se fosse já uma reunião preparada só esperando Pedro. Eu fico imaginando o coraçãozinho de Cornélio, qual será a expectativa? Se o anjo mandou trazer esse homem Pedro, o que será que vai acontecer? Porque um anjo falou comigo, o anjo me deu uma direção, o que será que vai acontecer? E a Bíblia cita que naquele lugar ali estavam reunidos parentes, amigos íntimos, estava ali a turma para ver o que iria acontecer, não no sentido de curiosidade, de maldade, mas algo bom vai acontecer. Porque Cornélio nos convidou, ele é um homem temente a Deus. A palavra diz isso no versículo 24, né? Que estavam nessa expectativa, parentes e amigos íntimos. E no versículo 25 diz: aconteceu que indo Pedro ao entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrando aos seus pés, o adorou. Só que Pedro falou: não, levanta, ergue-te, eu sou homem também, só há um único Deus a ser adorado. Eu tenho palavra de vida para você, eu não sou o Deus Todo-Poderoso, mas eu tenho a palavra desse Deus poderoso para a sua vida, amém? E assim tem que ser nas nossas vidas. Deus nos usa para fazermos milagres e maravilhas, sim, mas a honra é dele, a glória é dele, o nome dele é que tem que ser glorificado, amém? E aí, o que o Senhor mostrou para Pedro, resumindo aqui para a gente hoje, nesse nosso estudo? Que o Senhor não faz acepção de pessoas. Antes, os discípulos achavam que a palavra era só para os judeus, só para o seu povo. Só que através daquela visão, naquele lençol branco, aqueles animais misturados e o Senhor mandando comer, é porque todos têm direito a ser cheios do Espírito Santo. Todos têm direito a conhecer da palavra da vida. Isso é muito lindo, né? E aqui o versículo até diz, quando o Cornélio ele conta esse testemunho para Pedro que aconteceu, né, da visão, que a oração foi respondida,
lembradas na presença de Deus. E aí no versículo 34, Pedro fala assim: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Nós temos temido ao Senhor? Nós temos feito o que é justo aos olhos do nosso Pai? E ali ele continua ministrando, e a palavra de Deus enviou a Israel. Ele começou a anunciar o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. E ali Pedro começa a ministrar a palavra de Deus, começa a falar que Deus mandou seu único filho, que ele morreu por amor a nós, que ele ressuscitou ao terceiro dia, no versículo 40, e concedeu que fosse manifesto. E no 43 ele fala assim, Pedro, ministrando naquele lugar para Cornélio, para aqueles parentes, amigos íntimos: todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. E aí no 44 diz assim: ainda Pedro falando essas coisas, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. No coração de Pedro ele achava que era só para os judeus, mas no coração de Deus são para todos aqueles que temem o meu nome, para todos aqueles que creem em mim, têm o direito de receber o Espírito Santo de Deus. O dom do Espírito Santo de Deus, como está no versículo 46. Pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias. Meu Deus, como é lindo os planos de Deus, como é bom saber que Deus não faz acepção de pessoas, como é bom saber que aqueles que temem ao Senhor e agem com justiça, o Senhor tem sim palavra de vida para eles, o Senhor quer sim encher do dom do Espírito Santo. Basta reconhecermos Jesus como Cristo, o que morreu na cruz por nós, ressuscitou ao terceiro dia. Então, minha amada, em nome de Jesus, não julgue para quem está do seu lado não ter direito da palavra da vida. Não julgue quem está do seu lado não ter direito a ser batizado com o Espírito Santo e receber o dom do Espírito Santo. Porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Talvez você esteja numa condição hoje de: não, essa pessoa da minha família não vai aceitar Jesus nunca, é impossível, pela coisa que ela faz e professa. Uma hora essa pessoa pode vir a temer a Deus e começar a orar ao Senhor e suas orações serem respondidas. E Deus de fato entrar nessa vida, mudar a sua história e encher do Espírito Santo de Deus. Apenas creia, apenas anuncie a palavra, não desista, não se canse, permaneça. Que aquilo que Deus tem planejado, o projeto de Deus se cumprirá, porque Ele não faz acepção de pessoas, amém? Oh Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor, obrigado porque o Senhor não faz acepção de pessoas, obrigado porque o Seu Espírito Santo está aí para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que recebem Jesus, para aqueles que entendem do sacrifício, Pai, que agem com justiça. Ele está aí para nós. Oh, meu Deus, obrigado por ter deixado o Teu Espírito Santo. Obrigado por sabermos que não estamos sós, Pai. Obrigado por essa presença que nos preenche, que inunda o nosso coração. Obrigado. Que nunca falte em nós o temor ao Senhor. Que nunca falte em nós uma vida de intimidade, de oração, uma vida que anda em justiça, em verdade. Enche a minha vida, a vida de cada irmã, do Teu Espírito, da Tua presença. Nos batiza com Teu Espírito, Pai. E nos dê a certeza da Tua fidelidade, do Teu amor em nós. Em nome de Jesus. Amém, princesa. Mulher linda de joelhos. Você é amada do Senhor. Um beijo no seu coração. Se você ainda não está conosco no grupo do WhatsApp, no Instagram, esteja lá conosco. Faça parte dessa família tão linda que é Mulheres de Joelhos, para receber e compartilhar da palavra de Deus. Em nome de Jesus, não retenha aquilo que você tem recebido. Compartilhe. Seja bênção também na vida do teu próximo. Em nome de Jesus, amém?
Um beijo no teu coração. Fica na paz.